Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar dos problemas que poderão surgir com as sanções a países que têm relações com o Brasil. Vamos falar da cana e o milho para a produção de etanol. Qual é o mais vantajoso? Eu vou conversar com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa, e nós vamos dar um giro sobre o mercado de hortifrutis. Vamos comentar de segurança em propriedades rurais. E eu vou conversar também com Adriana Santos. Ela é mestre em desenvolvimento humano, master coach, mentora especialista em atendimento sistêmico para empresas e vamos falar sobre um tema muito interessante para o seu dia a dia. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando dos problemas que poderão surgir com sanções a países que têm relações com o Brasil. A possibilidade de sanções secundárias a países que mantêm relações comerciais com a Rússia tem gerado preocupação crescente no setor agropecuário nacional. Anderson Nakati, ele é o CEO da Oken Finance e ele alerta que o Brasil importa cerca de 85% dos fertilizantes sintéticos utilizados nas lavouras, sendo que quase um terço dessas importações vem da Rússia, especialmente fontes de nitrogênio e potássio, fundamentais para as culturas soja e milho. E essas sanções defendidas por líderes com o novo secretário da OTAN, o Mark Rutte, e políticos norte-americanos, poderiam atingir diretamente Brasil, China, Índia, com tarifas que chegam a 100% sobre produtos russos. Segundo Nakati, o impacto seria devastador para o agronegócio brasileiro, já que em alguns estados os fertilizantes representam mais de 20% do custo total de produção. A escassez elevaria os preços, reduzindo o uso, comprometendo a produtividade, afetando as exportações. Para mitigar os riscos, o executivo aponta 3 caminhos. O primeiro é a diversificação de fornecedores, com potencial de importação de países como Canadá, Marrocos e Oriente Médio. O segundo é o avanço da produção nacional de fertilizantes, especialmente com a implementação de um plano nacional de fertilizantes e projetos de mineração de potássio lá no Amazonas. E o terceiro envolve práticas agrícolas mais eficientes, como o uso racional de nutrientes e adoção de bioinsumos. Nakati conclui que o cenário geopolítico é uma oportunidade para o Brasil repensar a sua dependência externa e fortalecer o planejamento estratégico no abastecimento de insumos agrícolas, com inovação e ações estruturantes. O agronegócio brasileiro pode manter a sua resiliência diante de crises mundiais. E agora vamos comentar de cana e milho para a produção de etanol. Qual é o mais vantajoso, milho ou cana? A revolução do agronegócio brasileiro, ela ganhou um novo fôlego com o crescimento da segunda safra de milho, que hoje ultrapassa 17 milhões de hectares e atinge produtividade de quase 89 sacas por hectare, segundo dados da Conab. Esse salto transformou o Brasil no maior exportador mundial de milho em 2023 e abriu caminho para uma nova fronteira, o etanol de milho. E de acordo com Ricardo Viana, que é engenheiro de petróleo e analista de ações do setor de energia, essa transformação gerou uma corrida por agregação de valor
resultando no crescimento acelerado da indústria de etanol de milho, que já representa quase 1/3 da produção tradicional da indústria canavieira. O setor também vem impulsionando a cadeia de nutrição animal com a oferta de DDG, subproduto proteico usado na alimentação de bovinos e se beneficiando da maior competitividade de custos da oferta que continua ao longo do ano. A disputa entre as duas rotas de produção, cana e milho, tende a se intensificar, especialmente diante do custo mais elevado da via canavieira. Enquanto usinas como a São Martinho, por exemplo, produzem etanol por até R$ 2,84 por litro, outras unidades como a FS Bio operam com um custo de R$ 1,55 por litro. A diferença acentua a vantagem estrutural do milho, que cresce mesmo diante das medidas governamentais, como o aumento da mistura de etanol na gasolina para 30%. O desafio para o setor de etanol de milho, no entanto, está na sustentação de sua vantagem competitiva. Será preciso garantir escala para o DDG e suprir a sua matriz energética com biomassa. Ainda assim, os números já apontam para uma revolução em curso, capaz de redefinir os rumos da matriz energética renovável do Brasil e balançar os alicerces de um setor historicamente centrado na cana-de-açúcar. E agora eu vou conversar com Josué Lopes Siqueira. Josué é gerente técnico da Ceasa e nós vamos comentar sobre o mercado de hortifrutis. Josué, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Tudo bem, Josué? Bom dia, Toninho. Tá tudo bem, graças a Deus, tá tudo. Então tá bom. Bom, o Josué, todas as vezes que ele vem aqui, ele faz um relatório do que aconteceu aí, mês a mês, semana a semana, dia a dia, ano a ano, com os hortifrutis. E o que a gente pode observar é que uma série de produtos, abobrinha verde, abobrinha menina, pepino, pimentão, quiabo, tomate, vagem, beterraba, cenoura, banana, maçã e mamão, estão lá em cima. E uma boa parte deles tiveram até quedas significativas de preço. E aí, quando ele faz um relatório, julho de 2024, com até hoje, julho de 2025, aí eu vou te falar uma coisa, tem uma série de produtos que estão lá em cima, mas por incrível que pareça, a maioria em baixa. E isso significa dizer que o setor de hortifrutis é um setor sazonal. De um dia para o outro muda, de semana para outra arrebenta. Bom dia, Josué, tudo bem? Bom dia, Toninho. Mas é isso aí, essa questão do hortifruti, ele também é muito suscetível a qualquer questão de ordem climática. Sim. Então, isso influencia assim, de forma bem clara e objetiva, né? E aí é o que justifica, por exemplo, depois de um ano, produtos que tiveram quedas, aí, em média, quase que 50%. Os produtos, vamos dizer assim, que tubérculos e raízes tiveram queda considerável, né? Ao passo que esses produtos, por exemplo, nós estamos falando do período do ano, julho de 24 com julho de 25. Em contrapartida, nós temos esses outros produtos que tiveram altas, em média, 100% em relação ao mesmo período, mas especificamente alguns produtos, né? Aí qual é a explicação mais lógica para toda essa situação? Esse ano nós tivemos um frio mais intenso. Sim. Mês de junho, até mesmo as primeiras semanas de julho foram mais frias. Então, isso incidiu diretamente em algumas culturas, principalmente aquelas verdes. Igual nós temos aqui a abobrinha, o jiló, o quiabo, o pepino, a vagem, o tomate. Então, o pimentão, todos esses produtos tiveram alta, em média, uma pela outra, em torno de 100%, comparado ao mesmo período do ano passado. Então, essa é a justificativa. Esse ano teve mais frio, o ano passado não teve um frio mais intenso, né? Esse ano foi mais forte e isso refletiu imediatamente. Isso para justificar essa alta para esses produtos. Em contrapartida, esses produtos que não sofrem com tanta incidência do frio, que é o caso das raízes e tubérculos, que é o caso da cenoura, da beterraba, da própria cebola, a batatinha, todos estão lá embaixo.
E o incrível disso tudo é o seguinte, quando você pega, por exemplo, nós temos aqui a abobrinha verde comum, ela subiu em basicamente um mês 140%. Então ela chegou num valor de aproximadamente aí, R$6 o quilo lá na Ceasa. Agora, quando você vai a um supermercado, é aquilo que a gente está cansado de falar, ela vai para quase 12 o quilo. Essa faixa aí. Ela dobra de preço. Então, quando você for a um supermercado e comprar lá um determinado produto que custa, a não ser que esteja assim, o supermercado comprou muita coisa e precisa desovar aquilo rapidinho, mas em condições normais, se você for comprar um produto, ele custa 5 lá no supermercado, pode ter certeza, ele está na faixa de 2 a 2,50 lá na Ceasa. O quilo, Isso, o mesmo quilo. A média de variação é de 150% até 300%. É verdade. No varejo. No varejo, no supermercado onde a Isso. senhora compra. Agora, qual é a tendência daqui para frente, Josué? Não, a tendência agora, com a entrada de agosto e setembro, a tendência é esses preços estarem mais embaixo ainda. Né? Exceção com alguns produtos, igual o chuchu. O chuchu deve subir. Nós estamos hoje uma caixa de chuchu a R$20, né, que está bem abaixo do normal, mas nós vamos chegar lá pelo final de agosto, início de setembro, aí chegando nos R$200, no caso do chuchu. Nossa. Porque o chuchu já tem a questão da estiagem, baixa umidade, e tudo isso interfere na produtividade dele, e aí cai a produção e aumenta o valor do preço, né? E agora, para complicar mais um pouco, se o frio continuar, nós já temos frio e seca. Aí, então, a coisa pode mudar muito de figura. Exatamente. Até a umidade do ar interfere nessa questão. Interfere demais. Eu vou ser franco, se tem uma atividade que eu prezo muito, é o horticultor. Ele sabe plantar, ele planta, só que ele não sabe se vai colher ou se vai vender. É muita resiliência, né, para ele? Não, é um negócio... Você que está me acompanhando aí, se você só está acostumado a comprar bonitinho e tal, você precisa de ver a vida de um homem desse, da família de um homem desse. É muito cruel, muito cruel. Vende lota a caminhonete, o carro dele de produto, chega lá no Ceasa, na Ceasa não tem preço. Ou ele tem duas saídas, ou joga fora, ou então entrega. É muito difícil. E às vezes tem aquela questão, né? Às vezes fica mais barato deixar apodrecer, perder lá na horta mesmo, não colher, porque fica mais caro, porque tem a mão de obra para colher, para transportar e tudo mais. E aí chega lá, não alcança um preço, vamos dizer assim, que tenha um retorno. Né? É verdade. E aí, então, melhor deixar onde está, porque é menos mal. É uma profissão muito cruel. Josué, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo e até o próximo. Foi um prazer, se Deus quiser. E depois do intervalo, eu vou conversar com a Adriana Santos, mestre em desenvolvimento humano, master coach, mentora, especialista em atendimento sistêmico para empresas, e nós vamos falar de um tema interessante para o seu dia a dia. Nós voltamos já, um minuto só. Eu estou de volta e agora eu vou conversar com a Adriana Santos. A Adriana Santos é mestre em desenvolvimento humano, master coach, mentora, especialista em atendimento sistêmico para organizações, para empresas. E nós vamos falar sobre um tema muito importante, principalmente voltado para o seu dia a dia. Nós vamos falar sobre os desafios, os 3 desafios cruciais da liderança. E aí, quando eu falo em liderança, não importa se você é dono de uma empresa, de um boteco, seja lá onde for, uma fazenda, uma dona de casa, enfim, até você é o seu líder, quando você é aquela pessoa que tem que comprar e vender. Sabe o que eu estou dizendo, né? Um autônomo. Doutora Adriana, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-la aqui, está tudo bem? Está tudo bem, bom dia. Obrigada, Antônio, é um prazer estar aqui sempre. Pois é, liderança é um negócio complicado, né? É porque, quem é aquele? Aquele é meu chefe. Chefe é diferente de líder, o líder, basicamente, ele quase nem aparece, né? Sim. Ele fica quietinho lá no canto dele, só olhando, igual o jacaré chocando o ovo, faz isso, faz aquilo, vem cá, tal, não briga, não xinga.
Já o chefe é diferente. O chefe ele gosta de impor. Sabe por quê? Porque ele não entende. Então, é assim que o chefe funciona. Né? Então, Toninho, eu tenho que concordar com você, né? Porque a liderança, ela é inspirativa, ela inspira as pessoas. E aquilo que você falou, o líder observa, ele compreende, ele entende o sistema, ele entende o cenário, ele consegue perceber a complexidade de tudo que está em torno dele. E aí ele age. E diferente, ele tem uma capacidade de olhar para o todo e não para aquela questão específica. Ele faz isso, mas ele faz com muita propriedade esse olhar para a complexidade. Entender. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho um pequeno negócio, mas eu tenho fornecedor, eu compro de alguém, eu vendo, eu crio um ecossistema de atendimento. Pode ser um pequeno negócio, como pode ser um grande negócio. Então, o líder tem essa capacidade. Ele olha para o cenário econômico, ele olha para o cenário mundial, nacional, regional. Então, assim, o líder tem desafios. E hoje a gente percebe que a liderança tem 3 desafios cruciais. O que são esses desafios cruciais? Eles determinam a tomada de decisão do líder. O primeiro ponto é presença. Eu não sei se você já conviveu com gente que está conversando com você, aí olha para o outro lado, aí fala, ou mexe no celular o tempo inteiro. Então, a pessoa não está presente. De vez em quando a pessoa fala, Toninho, eu me perdi, você pode? Né? E isso acontece. E acontece por quê? Porque é um dos desafios dos seres humanos. E mais desafiador para o líder. Porque ele tem que exercer uma presença. Estar presente num feedback, estar presente numa conversa nas reuniões, né? Preparar estas reuniões com uma pauta específica, assertiva. O segundo desafio é comunicação. Toninho, é muito interessante quando você vai olhar, né? Quando nós estamos fazendo o diagnóstico para o líder, a gente observa ele nas reuniões. E você percebe que esse líder, ele determina, mas ele não consegue conscientizar, inspirar as pessoas, estabelecer uma conexão entre as pessoas, porque a comunicação passa pela conexão. Então, esse é o segundo desafio. E o terceiro é a capacidade de olhar e conviver com a complexidade. Porque o líder, senão ele toma decisões reducionistas. Então, o que acontece? Se eu sou capaz de olhar para a complexidade, eu olho para o sistema todo. E eu sei que uma decisão que eu tomar em um certo departamento, unidade de negócios, ela vai refletir nas outras. Então, o líder, ele tem esses 3 desafios que atuam o tempo inteiro e que eles são importantes que esse líder olhe para esses 3 desafios, esteja atento o foco, a sua presença, a sua comunicação e a sua capacidade de entender a complexidade. Posso te contar rápido uma historinha? Pode. Tem uma história, né, ilustrativa da África que uma população queria matar, havia caça de elefante. Colocaram uma lei para não caçar elefante. A população começou a caçar rinoceronte, uma lei para não caçar rinoceronte. E assim foram todos os animais. E não trataram a questão primordial, que era o quê? A questão de estrutura financeira da comunidade. E aí, quando chegou um líder e olhou para essa questão, ele não proibiu a caça de nenhum animal, mas ele ajudou aquela comunidade, através de empresas, para que ela tivesse renda. Então, as pessoas precisam ter essa capacidade de analisar o cenário, não ter ações reducionistas, mas lidar com a complexidade. Então, esses são os 3 desafios cruciais para o líder hoje. Quando a gente fala em líder, como eu falei no começo, independente do tamanho da sua empresa, enfim, você tem que saber dominar os problemas. Você quer um exemplo? Às vezes você vai a um boteco, que é muito comum aqui em Goiânia, né? Sim. Tem boteco demais. Aí você fala, deixa eu ir lá no banheiro.
Aí você vai no banheiro, é aquela nojeira o banheiro. Você fala, pô, a cozinha deve ser do mesmo jeito. Porque se o cara não liga para o banheiro, ele também acho que nem liga muito para a cozinha. Sabe? São pequenos detalhes que fazem uma diferença. Sim. Pequenos detalhes. Então, o dono desse boteco, ele tem que estar atento a tudo. A roupa do garçom, as unhas do garçom, a conversa do garçom. Sim. Entendeu? Se o garçom realmente está interagindo com o pessoal da mesa ou não. Se os caras estão comendo, está gostoso, saiu do jeitinho que vocês queriam, tá? Sabe? Tudo isso faz parte. Então, isso você tem que extrapolar para o mundo onde você vive, o mundo onde você está e as pessoas com quem você trabalha. Hoje é muito comum a gente falar assim, olha, está faltando mão de obra. E realmente está. Se você pegar o lado agropecuário, então, está uma loucura. Basicamente, não tem. E outro dia eu parei para abastecer o meu carro, até amigo nosso lá, o frentista falou assim, Sr. Antônio, o senhor não tem nenhum amigo não que está querendo trabalhar, nós temos 4 vagas aqui para frentista e o salário é bom, viu? Eu falei, mas... Ele falou, olha a placa lá, olha o tamanho daquela placa, não encontra gente para trabalhar. E eu acredito, pelo cenário, Toninho, que isso vai ser uma constante. Uma constante. Uma constante. E a gente precisa capacitar as pessoas. E isso vem de cima, viu? Vem de uma política, que ninguém está olhando por uma política social, justiça, saúde, economia. Estão montando um foco em um ponto só. Política nacional, estou falando. Em um ponto só um foco. E isso é péssimo. O Brasil tem que jogar fora esses focos e partir para uma coisa consistente, para uma coisa que realmente dê resultado. E é assim que tem que ser um líder. Infelizmente, parece que nós não estamos tendo esse líder aqui no nosso país. E a liderança, ela influencia, né? Ela influencia todas as pessoas. Todas as pessoas. A responsabilidade de um líder, Toninho, é muito grande. E todos aqui, todos nós somos líderes em todos os momentos. Nós tomamos decisões e aí nós temos essa liderança. E o que não só preocupa, mas eu acho que nos leva a pensar o que a gente pode fazer, é a questão de nos educar e educar o outro, né? Levar um processo de aprendizado para que a gente possa preencher as vagas de emprego com pessoas capacitadas, e capacitadas não só tecnicamente, mas nas relações e nas conexões. Esse é um grande diferencial também. Né? Pessoas que entendam de inteligência emocional, pessoas que sejam capazes de tomar decisão sobre pressão, pessoas que planejem. Eu lembro que a gente já falou muito aqui no programa sobre planejamento, né, Toninho? E esse é um gargalo, continua sendo um gargalo. Então, o líder precisa de cuidar dos 3 desafios cruciais e manter o planejamento dele como direcionamento maior para ele e para a equipe. E uma coisa que nós temos que cuidar, tomar muito cuidado, é com o futuro que está aí na porta, batendo a nossa porta, a tal da inteligência artificial. Realmente é fantástica, é muito boa, mas só que tem uma coisa, um detalhe muito importante. Nós, seres humanos, não estamos preparados para isso, para o que essa inteligência artificial faz. Pode chegar um ponto da gente se autodestruir, infelizmente. Então precisamos de gente que pensa e que mude a nossa maneira de viver, que na minha visão tem muita coisa errada, infelizmente. Doutora Adriana Santos, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, foi um prazer tê-la aqui e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: obstáculos e dificuldades fazem parte da vida. E a vida é a arte de superá-los. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.